Olá a todos, eu sou o Dalton Lima e junto com o Lucas Pinheiro nós vamos apresentar esse trabalho sobre JWT, ou JSON Web Token. Esse trabalho ele faz parte da disciplina de Sistemas Orientados a Objetos no curso de Ciência da Computação da Unesp Rio Claro, ministrado pelo professor Dr. Frank José Afonso. Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre a arquitetura REST. REST é um acrônimo para Representational State Transfer. Antes da arquitetura REST, as aplicações entre cliente e servidor usavam o conceito de sessões, onde estas armazenavam os dados das sessões de usuário em memória no servidor. Isso não escalava muito bem, você tinha facilmente problemas de performance e escalabilidade. Essa abordagem foi aperfeiçoada usando sessões conjuntamente com o banco de dados. Um pequeno token era passado do servidor para o cliente e o cliente devolvia esse token para o servidor, o qual podia rapidamente consultar um banco de dados e saber de qual cliente se tratava. Repare que em ambas as abordagens era necessário uma consulta a um banco de dados ou uma memória externa. Em arquitetura REST, cada request feito pelo cliente ele deve conter toda a informação necessária para executá-la, ou seja, uma chamada REST ela é autossuficiente, ela não requer que o servidor faça uma consulta externa. O servidor ele não precisa manter os estados do usuário. Cada chamada é independente. Um serviço RESTful ele não retorna um HTML, como uma chamada tradicional. Ele, por sua vez, ele retorna dados como XML ou, mais comumente, JSON. Finalmente, a arquitetura REST ela é utilizada junto com o protocolo HTTP. Por isso mesmo, eles acabam usando os verbos comuns do protocolo HTTP, que é o GET, o PUT, o POST ou DELETE. E uma estrutura de uma URL REST é como mostrado aqui. Se você não tinha uma arquitetura REST, você tinha o seu domínio seguido de uma chamada. Na arquitetura REST, o que muda essencialmente é que cada parâmetro dentro dessa URL muitas vezes são parâmetros e comandos. Nós gostaríamos de falar rapidamente sobre JSON, ou JavaScript Object Notation. JSON é um formato leve, muito utilizado, principalmente para a troca de dados entre aplicações. Ele é fácil de ser lido e escrito por humanos e máquinas, já que ele é basicamente composto por texto. O JSON ele é estruturado de uma forma bem particular. Você tem uma série de pares, onde cada uma é composta por uma chave, que é sempre uma string. Nesse caso temos nome, idade e carro, e os seus respectivos valores, que podem ser de uma série de outros tipos, como string, números, objetos, arrays, booleans ou null, até mesmo um outro objeto JSON. Chaves e valores são separados por dois pontos, e cada parzinho de key and value ele é separado já por uma vírgula. Agora sim, vamos falar sobre o JWT. Ele foi desenvolvido pelo Internet Engineering Task Force e tem toda a sua documentação técnica no RFC 7519. Ele é usado muito para comunicar de forma segura um objeto JSON, mesmo usando conexões inseguras como o HTTP. Ele consiste basicamente de três partes, que é o header, o payload e uma signature. Ele é autocontido, ou seja, toda a informação necessária para se entender o JWT está nele mesmo. E um detalhe técnico interessante e importante é que os dados do header e do payload eles são encoded, mas não encrypted. Começando pelo cabeçalho ou header do JWT. O cabeçalho desse JSON, ele normalmente consiste de dois campos ali. Um deles é o type, abreviado por tip, e o outro é o alg, de algoritmo, que é qual algoritmo que foi usado para encodá-lo, esse JWT. Então, o header é bem curtinho. Na sequência do JWT, após o cabeçalho, tem a parte principal, que é o payload, onde temos as informações essenciais de um JWT. O JWT, como vimos, é um JSON, e nesse payload temos vários dados que são definidos ou pelo usuário, que são as claims públicas, ou as claims reservadas, que essas sim são definidas pelo padrão, pelo standard do JWT. Antes de passar para a assinatura, vamos ver na prática um JWT. Esse é um JWT e ele é encodado usando a base 64. Ou seja, a informação aqui não está encriptada, ela somente está usando uma base 64. Você pode perceber que temos dois pontinhos ali. Cada ponto ele separa as três partes do JSON como vimos. Em azul temos o cabeçalho, em verde o nosso payload e em vermelho a assinatura que veremos a seguir. O payload aqui contém informações públicas ou reservadas. Algumas aqui que estão no padrão são ISS, que é o issuer, ou seja, quem gerou aquele
JWT, podemos ter um campo ali do assunto, o subject, a quem ele é destinado, a audience, uma data de expiração, ou seja, após aquela data, você não tem mais nenhuma garantia sobre esse JWT, sobre a sua validade. Você também pode ter uma data a partir do qual ele vai começar a valer. Não use antes de, not before. Temos também aqui o IAT, ou seja, a data que isso foi issued, foi gerado. Temos também um ID, o JTI, que ele é único para cada aplicação. E na sequência aqui temos dois exemplos aqui que são claims do usuário. A assinatura ela é encoded junto com o header e o payload, ou seja, ela é gerada junto com o header e o payload, de forma que se alterarmos qualquer coisa em uma dessas duas estruturas, a assinatura também deveria mudar. E isso é muito útil para garantir a autenticidade e a integridade do JWT e do seu conteúdo. O servidor, por sua vez, para confirmar essa autenticidade e integridade, utiliza de um algoritmo de criptografia baseado em hash. Os mais comuns utilizados normalmente são o MD5 e o SH1. Juntamente com um segredo, ele decodifica e verifica se aquele conteúdo é válido ou não. Para criar o nosso projeto, a gente vai utilizar um dos archetypes do Maven para a criação de um projeto utilizando o Jersey. O Maven que a gente está usando é a versão 3.5 e a JDK é a versão 1.8. Então, para criar, a gente vai rodar este comando. Ele vai baixar todas as dependências, instalar todas as dependências e criar um diretório com o nosso projeto. E aqui está o projeto que ele criou para a gente. Assim como todo projeto Maven, a gente tem um diretório source main Java, onde vão estar todos os nossos pacotes da aplicação, e um source test Java, onde vão estar todos os nossos pacotes de teste. Inicialmente ele cria duas classes, a classe main, onde ele basicamente carrega todos os pacotes que a gente tem na nossa aplicação, e starta o nosso servidor HTTP, que vai escutar nesta URL, utilizando esses recursos. Além dessa classe, ele também cria uma classe chamada MyResource, que é simplesmente e basicamente um recurso JAX-RS, né, que vai escutar neste path. Esse recurso tem somente um método get, que vai produzir texto simples e vai retornar uma simples string got it. Para rodar a nossa aplicação, primeiramente a gente precisa empacotá-la. Ele vai compilar os pacotes, rodar os testes e gerar o nosso jar. E agora a gente pode rodar o nosso serviço. Vamos testar, né, se ele está de pé. Então ele está escutando no localhost 8080 myapp myresource e ele retorna got it. Agora a gente vai adicionar JWT de uma forma bem simples e dummy ao nosso serviço, simplesmente para exemplificar como isso tudo funciona. Primeiramente, a gente precisa adicionar a dependência ao nosso POM. Essa é a biblioteca que a gente vai usar para auxiliar na geração e parse de JWTs. A gente renomeou o nosso projeto e o nosso recurso. Além disso, a gente adicionou um método authorize, que vai ser um post. Vai receber um user e um password que vão vir na carry. Não é o melhor jeito de fazer isso, mas aqui a gente vai fazer assim, simplesmente para exemplificar essa geração de JWT. Esse método ele vai autenticar o usuário no nosso sistema, e se o usuário tiver autenticado, a gente vai gerar um JWT e retornar para o cliente. No nosso caso, a autenticação significa o usuário ser igual a user e password ser igual a password. E a gente também alterou o nosso método get para checar o JWT que o cliente agora vai ter que começar a passar para esse serviço através de um header chamado authorization. Agora a gente vai rodar novamente o nosso sistema com essas alterações, né? Ele está rodando aqui. E agora, anteriormente, a gente conseguia acessar o nosso get sem nenhum tipo de autenticação. Porém, se a gente tentar fazer o mesmo request que anteriormente, a gente vai receber um 401 unauthorized.
É porque a gente precisa passar no nosso header o JWT. Para pegar esse JWT, a gente precisa autenticar o nosso usuário utilizando o endpoint authorize, passando os nossos credenciais, que nesse caso são user e password. Agora a gente tem a nossa JWT, que a gente pode usar para fazer o request no nosso data. E a gente consegue acessar no nosso endpoint normalmente.